Turminha, vamos lá? Continuação da nossa atividade de hoje, de quinta-feira. Para finalizar nossa sequência didática do Folclore 2, o conteúdo Geografia, novamente o nome da escola, né? O nome da professora de vocês e a data de hoje, 19 de agosto. Prezada família, as atividades foram encaminhadas para orientar e apoiar os estudos da criança em casa. Leia juntamente com ela o passo a passo de cada atividade para que entendam melhor e se sintam confiantes em fazê-las. Converse com as pessoas de sua casa sobre suas histórias, suas preferências e sobre as principais características da região em que vocês moram, jeito de falar, de vestir, hábitos e etc. Você descobrirá o quão rica é nossa cultura. Bons estudos! Então, aqui vocês vão fazer a leitura do texto, a professora vai fazer e vocês vão acompanhar e fazer a de vocês. Leia o texto abaixo. Conhecendo mais sobre o nosso estado e nossa região, a região sudeste do Brasil tem muitas coisas interessantes para se aprender. É a região mais industrializada e urbana entre as 5, pois possui muitas indústrias, comércio diversificado, instituições de ensino e financeiras e pontos turísticos de destaque. É também a região mais rica do país e a mais populosa. A extensão territorial da região sudeste do Brasil é de 924.511 km², com a presença de grandes e importantes cidades. São estados da região sudeste, bem como suas respectivas capitais. Vou colocar um vídeo também complementar, falando um pouquinho, fugindo desse assunto do folclore aqui, e falando um pouquinho das regiões, tá? Colocar um mapinha, acho interessante para vocês ver quais são as 5 regiões, para vocês relembrarem, certo? Que nós temos 5, né? O Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo faz parte da nossa região sudeste. Aí nós temos a região sul, norte, nordeste, centro-oeste. Então, ver também para vocês verem quais são as outras capitais e cidades das outras regiões, certo? Então, aqui nós temos aqui da nossa região sudeste, nós temos o Espírito Santo, cuja capital é Vitória. Do nosso estado, Minas Gerais, que nós moramos, a nossa capital é Belo Horizonte. Já do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a capital é a cidade de Rio de Janeiro. E do estado de São Paulo, cuja capital também, a cidade chama-se São Paulo. Metade dos municípios mais desenvolvidos do Brasil está na região sudeste. Então, quer dizer, gente, a nossa região é muito rica. A nossa região ela é rica e também a maior população que predomina está na nossa região, certo? E nós temos indústrias, nós temos muito variedade entre trabalhos, cultura e riqueza também na nossa região. Ao todo, são 1.668 municípios nessa região brasileira, a nossa, né? Bem como é o maior em extensão territorial, Minas Gerais, é que também o que possui mais municípios, somando 853, enquanto São Paulo tem 645 cidades, Rio de Janeiro tem 92 e Espírito Santo tem 78. Em relação à cultura, a região sudeste é bastante diversificada, como também é a cultura brasileira como um todo. Quer dizer como um todo que tem gente de todos os países na nossa região, né? Tem gente, então, por isso que a nossa cultura é rica, ela é diversificada. Alemães, holandeses, japoneses, chineses, isso tudo faz com que a nossa cultura fique rica, né? Com grande diversificação e também acaba que acontece a miscigenação, a mistura de outras raças com a nossa brasileira. Os aspectos culturais são formados a partir da miscigenação entre os elementos da cultura dos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Então, todos esses outros povos, né,
eles contribuíram para a cultura do nosso país e da nossa região. Comidas típicas, vamos falar aqui um pouquinho. Então, essa atividade é para falar um pouquinho de comida. Olha que prato delicioso aqui, uma feijoada com couve, né, laranja. E a feijoada, ela é predominada de quem? Dos africanos, dos negros, né? Dos escravos. Eles faziam lá na senzala com os restos da carne suína, do porco, o que sobravam, né, para eles. Aí eles pegavam, como se diz, né, entre aspas, aquele resto, né, daquele animal, do porco, e fazia para eles poderem estar comendo, que era a alimentação deles. A parte melhor do animal era para os fazendeiros, né, para os seus patrões. Então, daí surgiu-se a feijoada. Há muitos tipos de comidas diferentes nessa região do Brasil, pois conta com restaurantes de comida típica de todos os lugares do mundo e com a culinária trazida pelos diversos imigrantes que habitam o Sudeste brasileiro. Alguns exemplos são feijoada, estrogonofe, bolinho de bacalhau, picadinho, canjiquinha, tutu de feijão, rango com quiabo, torresmo, pão de queijo, angu de fubá, doce de leite, feijão tropeiro, bauru, virado à paulista, pamonha, cuscuz paulista, torta capixaba, moqueca, pirão e casquinhas de siri. Entre muitos pratos e ingredientes da culinária indígena, destaca-se a mandioca, conhecida também como macaxeira ou aipim, dependendo do lugar. Grande fonte de carboidratos, com ela os índios faziam e ainda fazem desde farinhas a bebidas. Hoje é o alimento base também de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro. Bom, eu não fico sem uma farinha na minha casa, né? Ou outros ingredientes que precisam da mandioca também para poder estar fazendo. Com certeza, você já comeu feijoada, tutu de feijão, ou experimentou alguma receita em que ele era o ingrediente principal, né? O feijão, ele é um dos pratos, né, importantes da nossa refeição e também da nossa cultura. O gráfico representa a produção de feijão em toneladas em uma fazenda no período de 2004 e 2008. Produção de feijão de 2004 a 2008 em toneladas. Aí aqui está perguntando, então vocês vão analisar o gráfico, certo? 2004 foi 120, 2005 240, 2006 150, 2007 200 e 2008, 150 toneladas isso aqui, tá certo, crianças? Então, não teve nenhum mês, nenhum ano que atingiu 300 toneladas, né? E aí, qual é a pergunta? Qual foi a produção de feijão em toneladas em 2004 e em 2005? Então, vocês vão olhar quanto foi em 2004 e em 2005. Quando as produções foram as mesmas, quer dizer, qual ano que as produções foram iguais? Vocês vão colocar aqui. Cite duas comidas típicas da nossa região. Então, vocês vão colocar dois tipos de comidas que são típicos, que nós fazemos aqui na nossa culinária, na nossa região sudeste. Pode até mesmo ser na que vocês fazem na casa de vocês. Não tem problema, tá, crianças? E depois também, vocês vão, por favor, colorir a atividade com muito capricho, ok? Com muito capricho, com muita higiene também, o que eu sempre estou pedindo. Quando fala aqui, vou voltar aqui só um pouquinho, toneladas, né? Professora, toneladas. Toneladas é quando tem uma quantidade muito grande que a gente não consegue pesar numa balança comum, né? Vamos dizer assim. Aí tem que pesar de uma forma diferente, uma balança diferente. Aí, quando é uma quantidade muito grande, acima de 1.000 quilos, pesa num outro tipo de balança. E a toneladas, né? Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, certo? Então, crianças, essa é a nossa atividade do nosso conteúdo.
do nosso componente curricular, né, do nosso conteúdo de geografia. Um bom final de semana e fiquem todos na paz de Deus.